Olá, olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Jonathan, eu sou psicopedagogo e hoje nós iremos falar sobre o IAR, um instrumento tão conhecido dentro da psicopedagogia. Então vem comigo. Então, o IAR, o Instrumento de Avaliação do Repertório Básico para a Alfabetização, ele é um instrumento super baratinho e muito conhecido dentro da psicopedagogia, né? Muito utilizado pelos psicopedagogos. Ele é composto por um manual, que é esse daqui, na coloração verde, e também possui um caderno de resposta. É esse caderno aqui que nós aplicamos com os nossos aprendentes, tá certo? Então, Jonathan, o que é o IAR e para que ele serve? O IAR, ele vai avaliar várias competências, várias habilidades que elas são pressupostos básicos para iniciar o processo de alfabetização. É por isso que ele vai trazer essas habilidades, ou ele vai avaliar essas habilidades para saber se o aprendente ele está preparado para iniciar o processo de alfabetização. Nós precisamos levar em consideração que a alfabetização, formalmente aqui no Brasil, ela começa na primeira série e ela vai até a terceira série, ou do primeiro ano até o terceiro ano dos anos iniciais. Durante esse percurso, a criança ela pode apresentar dificuldades, claro. Aí entra a função do psicopedagogo. Vamos supor que uma criança ela esteja no segundo ano dos anos iniciais, mas ainda ela não consegue ler sílabas simples, palavras com sílabas simples. Então, o psicopedagogo ele vai avaliar quais são as dificuldades, quais são os bloqueios, que podem ser de ordem funcional, pode ser de ordem epistêmica, epistemofílica, por exemplo. Esses bloqueios que estão dificultando o processo de alfabetização. E a partir daí, nós podemos utilizar esse instrumento, o IAR. Jonathan, mas qual é a série, ou melhor, qual a idade que nós vamos aplicar esse instrumento? Não se diz ao certo no manual qual é a série de aplicação. Contudo, levamos em consideração que nós vamos aplicar esse instrumento para as crianças que se encontram no processo de alfabetização. Então, desde o infantil 5 até o terceiro ano dos anos iniciais, há a possibilidade de você aplicar o IAR sem nenhum prejuízo. O IAR ele é um acrônimo para o Instrumento de Avaliação do Repertório Básico para a Alfabetização. Eu chamo IAR justamente porque ele é um acrônimo, tá? Mas algumas outras psicopedagogas acabam chamando de IAR. Não tem nenhum problema, tá? Então, o IAR ele vai avaliar todas essas habilidades, essas competências. Na verdade, ele vai avaliar 13 competências diferentes, referente a habilidades necessárias para iniciar o processo de alfabetização, que formalmente inicia-se no primeiro ano e se estende até o terceiro ano dos anos iniciais. E onde adquirir esses materiais? Você vai precisar de um manual apenas e você vai aplicar os cadernos de respostas individualmente com o seu aprendente dentro da clínica psicopedagógica. Também tem a possibilidade de você, enquanto psicopedagogo institucional, aplicar o IAR de forma coletiva, mas cada estudante terá que ter o seu caderno. Existe no manual de aplicação uma parte que é bem no meio do manual, que ele vai trazer uma tabela, uma matriz, onde você consegue fazer uma avaliação de toda uma turma. E também existe uma matriz no final do manual que você consegue aplicar ela de forma individualizada. Ele pode ser aplicado por psicopedagogos que trabalham tanto no âmbito clínico quanto no âmbito institucional, assim como podem aplicar o IAR os pedagogos também. Nós podemos encontrar o IAR hoje em algumas plataformas. Eu separei aqui algumas para nós vermos o preço. Nós podemos encontrar ele na Amazon. Hoje, fevereiro de 2023, está custando R$12. Isso o caderno de resposta, tá? Que é o mais importante para a gente. Também dei uma olhadinha aqui na própria editora, a Edicom. Tá R$18 o caderno de respostas. E também encontrei ele na Casa do Psicopedagogo, no site da Casa do Psicopedagogo, que também está custando R$18. Jonathan, podemos utilizar Xerox?
Não, tá? Tem todo um processo previsto em lei sobre a reprodução dos materiais. Então, nós não podemos utilizar xerox. Nesse caso, teríamos que investir no caderno de aplicação, tá? No caderno de resposta, que é esse azulzinho aqui. Então, eu invisto uma única unidade nesse verde, que é o manual, e invisto várias unidades nesse caderno aqui, que é o caderno de resposta. Alguns sites vocês vão ver esse livro aqui, que é o livro do próprio autor, Sérgio Antônio da Silva Leite, Preparando a Alfabetização. Ele é dispensável, tá? Claro que se você quiser se aprofundar em como o instrumento ele foi construído, você pode estudar por ele, mas ele é dispensável nesse momento. O que seria importante para a gente seriam esses dois aqui, manual e caderno. Entendido o que é o IAR e entendido como aplicá-lo, nós precisamos identificar agora a faixa etária que eu vou aplicar esse instrumento. Eu, enquanto psicopedagogo, eu aplico esse instrumento para o infantil 5, não delimito idade nesse caso, mas sim as crianças que estão ali no infantil 5, onde normalmente vai ter a idade de 5 anos, de 5 para 6 anos, também aplico ele no primeiro, no segundo e no terceiro ano. A partir do quarto ano, caso a criança ainda não esteja alfabetizada, essa seja a queixa trazida pela família, eu utilizo outros instrumentos, tá? Mais estruturado. Normalmente, as habilidades trabalhadas no IAR nós conseguimos encontrar em outros instrumentos de avaliação da leitura, da escrita e da matemática também. Mas o IAR eu consigo aplicá-lo até o terceiro ano, independente de idade. O que eu levo em consideração realmente é a série que esse aluno ele se encontra no momento, tá? Apresentando essa queixa pela família, né? A família traz essa queixa e a partir daí eu vejo a necessidade de se aplicar o IAR ou não, tá? Tem todo um processo de construção baseado na queixa inicial trazida pela família. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nosso vídeo foi mais curto hoje, referente à apresentação do IAR. Nos próximos vídeos eu vou abrir um PowerPoint onde nós iremos ver a estrutura de aplicação do IAR e um outro vídeo nós iremos fazer a estrutura da correção do IAR. Até lá!